neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem pra brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem pra brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Agora só murmurando. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem pra brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Olá, que alegria estarmos entrando no teu lar com mais um programa Mensagem de Esperança. Nesta noite nós iremos ouvir uma mensagem cujo tema é Removendo a Humilhação. Fique conosco e Deus te abençoe nesse tema em nome de Jesus. Josué capítulo 5, versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Amém? Amém? Glória a Deus. Para você situar, saber a que se refere esse texto, uma breve história para chegar até aqui. Ele conta uma parte do processo da vida de uma nação, da nação de Israel, um povo que por um período de tempo muito grande, quase ou de mais de 400 anos, estiveram vivendo no Egito. Desses 400 anos, cerca de 300 anos num regime de escravidão, e os últimos anos desses 300 anos de humilhação, de sofrimentos, de perseguições muito grandes. Mas aí Deus levantou um libertador chamado Moisés, e aconteceu a saída do Egito, o êxodo, pois Deus lhe fizera uma promessa que os levaria para uma terra de descanso, uma terra que seria deles, uma terra onde eles poderiam desfrutar todas as bênçãos de Deus. E esse líder Moisés dirige esse povo, conduz esse povo, e logo na saída do Egito, eles têm um obstáculo que é o Mar Vermelho, mas acontece um milagre muito grande de Deus, pois as águas do Mar Vermelho se abrem para que eles pudessem atravessar, e o povo todo atravessa
por terra seca, e eles têm um grande livramento. Os exércitos de Faraó são mortos no mar, e eles entram uma caminhada que vai durar cerca de 400 anos, cerca de 40 anos pelo deserto. Esse período do deserto foi um período de muitas privações, sofrimentos, um período que não era para ser tão longo, mas devido à desobediência deles, devido ao coração se endurecer muitas vezes, a não ouvir a voz de Deus, devido a eles, em alguns momentos, ou aliás, em vários momentos, se levantar contra a sua liderança Moisés, contra o próprio Deus, e adorando a outros deuses, fazendo para si imagens. Tudo isso fez com que esse período do deserto se prolongasse. Mas finalmente, passa-se os anos, eles estão já na fronteira para chegar na terra prometida. Moisés morre e um novo líder assume o comando do povo da nação, que é Josué. Todo mundo está de olho no Josué para saber como é que ele seria, e os homens ali daquela nação, os líderes, chegam para eles e dizem assim: Josué, é o seguinte, nós queremos ficar do seu lado. Aliás, nós estamos prontos e propensos a ficar do seu lado, desde que o Senhor esteja com você, assim como Ele foi com Moisés. Se o Senhor for contigo, assim como Ele foi com Moisés, nós vamos estar contigo. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: se Deus fizer milagre através de você, se coisas grandiosas acontecerem através da sua vida, nós vamos te acompanhar, se não, não. E aí, quando eles estão todos assim falando com Josué, há um desafio muito grande agora para entrar na terra, que é a travessia do Rio Jordão. E era um período de muitas águas, o Rio Jordão estava transbordando, e era muito difícil isso, mas Deus fala com Josué, conduz, dá uma estratégia para Josué, e ele então ordena que os sacerdotes, conduzindo a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio deles, os sacerdotes vão na frente, e quando eles tocam os pés nas águas do Jordão, as águas param de correr, as que estavam indo continuam, e aí aquele rio muito grande fica seco e eles podem atravessar novamente. Quando eles estão no meio do Jordão, os sacerdotes param ali, todo o povo atravessa. Deus dá uma ordem para Josué: pega 12 pedras, pega um líder de cada tribo de Israel, que haviam 12 tribos em Israel, e pegue um homem dessa tribo, que possa conduzir nas suas costas uma grande pedra aqui do meio do Jordão, e vocês vão levar, e quando chegar lá do outro lado, vocês vão erigir um altar, um monumento ao Deus que deu esse livramento para vocês, e no futuro, quando seus filhos, as pessoas perguntarem: o que significam essas pedras? Vocês vão dizer assim: Deus nos livrou, e nós atravessamos o Jordão em terra seca. Isso foi um testemunho. Isso aconteceu, eles atravessaram, chegaram do outro lado, colocaram lá as pedras, e nesse momento eles estavam num território chamado Gilgal. Já era parte da terra prometida, já era parte da terra que Deus havia dado para eles. E quando eles estão ali, você imagina aquela geração, muitos deles, ou quase que a maioria, tinham nascido no deserto, eram pessoas que não tinham contemplado os milagres que Deus fizera através de Moisés no Egito, a travessia do Mar Vermelho, e eles estão deslumbrados, eles estão encantados com aquilo que aconteceu, com as águas do Jordão, eles estão pisando pela primeira vez no território que Deus prometeu para eles, eles estão pisando na terra da promessa, e eles estão vivendo um momento todo especial. Aquelas pessoas estão em êxtase, eles estão encantados com tudo que acontece. Uma promessa que foram feitos, muitos de seus pais haviam morrido no deserto, haviam perecido, mas eles conquistaram, eles chegaram, eles estavam pisando, eles estavam galgando aquilo. E nesse momento, Deus chama Josué e fala com ele para que ele faça duas coisas principais. Uma delas chamada de circuncisão. A circuncisão tinha sido ordenada por Deus através de Abraão, era um sinal no corpo que os homens de toda a nação deveriam fazer. Aquilo significava assim: nós somos propriedade de Deus, nós pertencemos a Deus, a nossa vida pertence a Ele. Era um pacto, era uma aliança, era um símbolo de algo que eles estabeleciam dentro deles, dizendo assim: nós somos povo de Deus, nós pertencemos ao Senhor nosso Deus. A segunda ordem que Deus deu para Josué fazer ali em Gilgal é celebrar a Páscoa. A Páscoa era uma festa que eles comemoravam, o grande livramento que Deus deu quando eles ainda estavam no Egito, para que eles pudessem sair do Egito.
o faraó endureceu o coração, não deixava ele sair, e a última instância Deus age dizendo o seguinte: vai passar um anjo, o anjo da morte, e ele vai ferir e matar todos os primogênitos do Egito. E aí vocês fazem o seguinte: toda a família de Israel deve entrar para dentro de casa, e nas ombreiras do batente da porta deve passar o sangue de um cordeiro, e aquilo vai ser um sinal para que quando o anjo da morte passar, ele não fira ninguém que está naquela casa. E assim aconteceu. E esse passar, Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo passa por cima, não fere o primogênito daquela casa. Deus fala então para eles assim: todas as vezes vocês estiverem na terra de vocês, vocês vão comemorar isso, vocês vão fazer uma festa ao meu nome. Então, queridos, se a circuncisão era um memorial ou uma aliança em que eles diziam assim: nós pertencemos a Deus. A Páscoa era Deus dizendo: vocês pertencem a mim. Isso era uma aliança. E Deus faz com que esse povo agora ali em Gilgal façam isso. Quando eles fazem a circuncisão, eles estão dizendo para Deus: Deus, nós pertencemos a Ti. E quando Deus fala para eles: comemorem a Páscoa, Deus está respondendo: vocês me pertencem, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus que livrou vocês, eu sou o Deus que guardou vocês até aqui. Isso estabelece uma relação de povo, eles dizendo: pertencemos a Deus, e Deus dizendo: eu aceito vocês, eu quero vocês como meu povo, eu quero ser o Deus de vocês, estar com vocês e continuar com vocês. Muito bem, queridos, e aí, nesse momento que eles estão ali, e esse texto que nós lemos, é que o Senhor diz a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Nesse texto tão pequeno, existem 3 lugares aqui, são citados ou participa-se aqui, inclui 3 lugares, que determinam 3 momentos importantes para a vida desse povo, e que é o que Deus quer falar conosco. 3 lugares, que são 3 momentos, que também nós já vivemos, que também nós passamos em nossa vida, e que Deus tem algo para falar com a gente sobre isso. O primeiro lugar é o Egito. Hoje removi de vocês a humilhação do Egito. Esse povo havia pertencido ao Egito. O Egito tinha sido a terra do sofrimento deles. Mas eles estavam agora saindo, vindo do deserto. Estavam saindo, no momento que eles atravessam o Jordão, eles saem do deserto. O segundo lugar, segundo local, que significa um momento da nossa vida, são os momentos de deserto. E o terceiro lugar é Gilgal, o lugar da terra prometida, o lugar da bênção. E há algumas coisas que Deus vai falar para eles nesse lugar, que eles vão participar, que são momentos diferentes da nossa vida. Amém? Você entendeu isso, sim ou não? Muito bem. Nesses 3 lugares, que são 3 momentos, nós podemos ver sempre uma ação de Deus. Deus agindo, Deus participando da vida desse povo, assim como também Ele participa da nossa. Primeira coisa, o primeiro lugar, que significa o primeiro momento, é o Egito. Biblicamente, quando se fala de Egito, nós estamos falando de um lugar de escravidão, local de sofrimento. Biblicamente, espiritualmente, o Egito simboliza o mundo, simboliza uma vida distante de Deus, afastada de Deus. O Egito simboliza um momento da nossa vida em que nós não tínhamos uma aliança com Deus, em que nós não tínhamos um compromisso com Deus, em que nós não nos declarávamos e nós não podíamos ouvir a declaração também de que nós somos de Deus e que Deus, o Senhor, é o nosso Deus. O Egito fala daquele momento em que nós vivemos totalmente distantes do nosso Deus, distante das promessas dEle, distante das alianças dEle, distante deste comprometimento com Ele, distante também das bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Isso é o Egito. E o Egito, ele traz algumas marcas, que Deus está dizendo assim: hoje eu vou remover essas marcas de humilhação de vocês. E algumas dessas marcas do Egito, nós queremos falar aqui agora. Lá em Êxodo capítulo 1, versículo 14, fala que eles viveram numa escravidão muito difícil. O texto diz assim: tornaram-lhe a vida amarga. Quando eles viveram ali, tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro, fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Eles viveram esse tempo, e a escravidão, ela traz consigo algumas coisas. Uma delas
é que uma pessoa que é escrava, uma pessoa que vive no regime, no sistema de escravidão, tudo que ele produz não é dele, ele produz para outro. Todo o esforço que ele faz, todo o trabalho que ele se empenha, toda a dedicação, tudo aquilo que ele dedica toda a sua vida, ele não desfruta daquilo, ele não pode desfrutar, ele não pode viver aquilo, ele faz para outro, ele faz para que outro desfrute, ele faz, mas ele mesmo não goza dos frutos do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. No Egito, você vive nesse sistema de escravidão em função da vontade do seu opressor. Não é o que você quer fazer, é que aquela pessoa que te oprime quer que você faça. Você perde a sua vontade, você perde a sua liberdade de escolha, você é escravo, você é uma pessoa que vive em escravidão, não tem vontade própria, não tem escolha, não tem decisões, você tem que fazer e pronto. A escravidão do Egito traz essas marcas. O que mais? Ele traz também aflições. Êxodo 1:1 fala assim: puseram feitores, foi o texto que nós lemos, para eles afligirem com pesadas cargas. Outra versão fala assim: esses trabalhadores os forçavam e os oprimiam com pesadas cargas. A escravidão traz essa opressão. Opressão é aquele fardo ou aquele peso que vem de fora para dentro, de tal forma que parece que há um peso sobre você, uma carga tão grande que você se curva, que você não consegue carregar, você se sente tão cansado, você se sente tão fatigado, parece que você trabalhou o dia inteiro num trabalho pesadíssimo, porque existe um peso sobre você, existe uma carga, uma opressão, é algo espiritual, é algo que as pessoas não entendem. Eu não sei o que acontece isso comigo, eu me sinto tão mal, eu me sinto indisposto, eu não tenho força para nada, eu quero fazer e não consigo, eu quero ir e não consigo, eu quero produzir e não consigo. Isso é opressão. E a escravidão, símbolo do Egito, faz isso com as pessoas. E quanta gente está vivendo desse jeito? A escravidão do Egito trazia uma marca também, que era a destruição da família. Essas pessoas que viveram lá nesse sistema de escravidão, eles não tinham mais prazer nos seus filhos, porque os seus filhos nasciam e eles matavam os seus filhos. Eles não podiam desfrutar da alegria de ter um filho, de desfrutar do crescimento daquele filho, pois os seus filhos eram assassinados, jogados no rio, mortos, destruindo a família. Por fim, a escravidão, uma marca do Egito, ela traz angústia de espírito. Em Êxodo 6:9 diz assim: eles não deram ouvido a Moisés, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. O que é essa angústia de espírito? A angústia de espírito é aquela situação em que você não consegue acreditar em nada. A angústia de espírito é aquela situação em que qualquer pessoa que chegar para você e diz assim: querido, não temas, olha, você vai conseguir. Conseguir o quê? Não vou nada. Esse texto fala assim que Moisés chegou para ele e falou assim: gente, tenham ânimo, o Senhor prometeu e Ele vai dar uma terra nova para vocês, Ele vai colocar vocês numa terra boa. Mas diz que eles não deram ouvidos, porque eles estavam com angústia de espírito. A pessoa que está com angústia de espírito, você pode chegar para ele, você pode abraçá-lo, você pode dizer para ele: querido, não temas, Deus está contigo, Deus vai te dar vitória, vamos lutar, vamos em frente. Mas ele não acredita naquilo, ele não dá ouvidos àquilo, aquilo não entra no coração dele, não entra na alma dele, porque ele está com angústia de espírito. Talvez muitos de vocês já passaram por isso, talvez você esteja passando por isso. Alguém chega para você: vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Deus não fala mais comigo, eu vou lá na igreja, Deus fala com todo mundo, comigo nunca, comigo não acontece nada, eu não sinto nada, os louvores cantam lá, falam das promessas de Deus, fala de adoração, mas não acontece nada da minha vida. Angústia de espírito. São marcas que o mundo, que a escravidão deixa nas pessoas. E agora, o que acontece? É que mesmo nesses momentos, há uma atuação de Deus. E quando você está em toda essa situação, você não é dono de você mesmo, você é escravo, você não tem vontade própria, tudo que você produz não é teu, você está oprimido, você está num estado de angústia de espírito. O que você pode fazer? Alguns optam por morrer. Mas, queridos, mesmo nessa situação, nós vemos uma ação de Deus.
E a primeira forma como que Deus atua com eles é amando esse povo. Deus ama esse povo. Angustiado, oprimido, escravo, tudo que ele produz não é dele, mas Deus os ama desse jeito. Deus lembra esse povo que tinha uma aliança com eles, que tinha um compromisso com eles, e que embora eles tivessem quebrado o compromisso, eles tinham quebrado o pacto, eles tinham quebrado o acordo, Deus está dizendo assim: eu ainda quero honrar a minha parte. Eu sou o Deus que sou fiel às alianças que eu faço. Eu sou um Deus que sou fiel aos compromissos que eu assumo. E por causa disso, creiam, acreditem, eu ainda continuo tendo um compromisso com vocês. Eu ainda tenho uma aliança com vocês. E Deus atua enviando um libertador. Alguém que Deus tem que pegar, tirar de lá, trabalhar com ele primeiro, depois enviar para lá, para tirar esse povo de lá daquele lugar. É uma ação de Deus. E Deus trabalha com essas pessoas. E essas pessoas agora, num novo momento, estão num lugar diferenciado, num lugar diferente chamado Gilgal. Queridos, quando nós falamos que o Egito, espiritualmente, significa esse tempo de escravidão, significa esse tempo, ou esse momento, ou essa situação longe de Deus. Talvez muitos já passamos por isso. Essa opressão. A opressão é algo que dói, mas parece que não é no corpo. A opressão é algo que deixa as pessoas imobilizadas. As pessoas não conseguem se mover. Eles têm até vontade de fazer alguma coisa, mas não conseguem fazer. Opressão é pôr um peso em cima. É como se você tivesse um papel que estava ali voando e você vem pôr um peso e põe em cima para que ele não se movimente. O papel tenta movimentar, sopra o vento sobre ele, mas ele fica porque há uma opressão, há um peso colocado sobre a pessoa. E quanta gente está vivendo desse jeito? Eles querem movimentar, eles querem até ir a Deus, mas há um peso os oprimindo. Há algo colocado sobre ele que eles não conseguem se mover. Há algo colocado que ele não entende. Isso é opressão. De onde vem essa opressão? Vem das forças malignas, do diabo, de Satanás. Satanás é real, ele existe, os demônios existem, e eles estão em ação no mundo. Todas as pessoas que ignoram isso, estão sujeitos a essas ações. O mundo espiritual é real, é verdadeiro, e está agindo. O apóstolo Paulo escreveu assim: olha, nós não ignoramos os ardis de Satanás. Tem duas coisas que o diabo quer que você acredita. Primeiro, ele quer que você acredite que ele não faz nada. Ele quer que você acredite que ele está inoperante. Ele quer que você acredite que ele não tem poder nenhum. Ele quer que você acredite que ele jamais vai tocar a sua vida, que ele jamais vai tocar na sua família, que ele jamais vai interferir na sua vida. Aliás, ele quer até que você duvide que ele existe, para que ele possa ter liberdade para agir no meio das pessoas. E muitas pessoas estão dizendo isso. Infelizmente, até muitas igrejas estão dizendo que isso não é verdade. Mas a Bíblia é clara e fala sobre isso. A Bíblia é clara e fala sobre essas forças. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo assim: nós não temos a nossa luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tem que ter uma resistência. Isso é real, queridos. Assim como a Bíblia fala de amor, fala do céu, ela fala de força de trevas, que oprimem e humilham e prendem as pessoas. Mas eu quero dizer para você, que mais forte é o que está conosco, do que aquele que atua no mundo. Que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Satanás está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Algumas pessoas até interpretam errado esse versículo, dizendo assim que Satanás está ao derredor, como se fosse longe, mas o anjo do Senhor está ao redor. Na verdade, ao redor e derredor é a mesma coisa, é a mesma palavra. Ambos ocupam o mesmo lugar. A diferença está como eles ocupam esse lugar. Porque Satanás, o adversário, ele anda. Significa, ele está de passagem. Ele não consegue se estabelecer. Mas os anjos do Senhor moram.
estabelecem-se, estão fixos ao nosso redor, na mesma situação. Enquanto Satanás é expulso, vai, volta, tenta de novo, tal, os anjos do Senhor permanecem ali. Eles nunca nos deixam, eles nunca vão embora, eles estão sempre prontos, eles estão sempre atentos para nos guardar. E foi isso que aconteceu com esse povo. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Outro tempo atrás, nós também éramos escravos. A gente também estava oprimido, a gente também estava com angústia de espírito, mas algo agiu nas nossas vidas, algo agiu no nosso coração. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, um dia não era dono da sua própria vontade, não fazia o que queriam, porque era escravo do vício, escravo do pecado, sabia que aquilo estava lhe prejudicando, mas ele não conseguia se libertar daquilo. Sabia que as suas atitudes eram erradas, ofendiam a Deus, ofendiam o seu próximo, ofendiam a sua família, mas a pessoa não tinha força, não conseguia se libertar. Mas um dia Deus agiu. Um dia houve uma ação de Deus, alguém lhe falou do grande amor de Cristo, alguém lhe falou de alguém, de um cordeiro que foi cantado aqui hoje, que morreu, mas ressuscitou, e que o sangue desse cordeiro é poderoso para nos trazer libertação, e que o agir desse Senhor, que é o Senhor Jesus, é poderoso para nos libertar, para tirar-nos da opressão. E a libertação de Jesus é como se Ele viesse e tirasse o peso que está sobre nós. Quando Ele age na angústia de espírito, Ele age no nosso pensamento, Ele age na nossa mente. E aqui a palavra que Deus falou para Josué foi essa: hoje eu removi de vocês toda a humilhação do Egito. Porque toda pessoa que vive em escravidão, ele vive em humilhação. A humilhação do Egito. Ei, quantas pessoas estão vivendo assim? Talvez você que está aqui nessa noite conhece alguém que está vivendo assim. Talvez alguém que trabalha com você que está vivendo assim. Talvez alguém na sua família, ou algumas pessoas da sua família que estão vivendo assim. Talvez algumas pessoas perto do local onde você mora que estão vivendo assim. Ah, um amigo chegado seu e ele está vivendo assim. Você tem pensado, que triste a vida dessa pessoa. Mas talvez você se lembre que um dia também você foi assim. E o ponto positivo é que você tem o remédio para essa pessoa. Você tem a palavra que pode mudar essa pessoa. Você tem a palavra que pode mudar o cativeiro dessa pessoa. Você tem a palavra que pode alterar a vida dessa pessoa. Você tem a palavra que pode mudar a eternidade dessa pessoa. Talvez você está ouvindo essa palavra na sua casa, pela internet, ou você está ouvindo pelo programa na televisão. Ei, eu quero dizer para você que mesmo que você estiver com angústia de espírito, mesmo que você estiver sofrendo uma opressão tremenda que você não pode se mover, eu quero dizer para você que Jesus é aquele que liberta você, Ele é o libertador da sua vida, Ele é aquele que tem o poder para te libertar. E se você crê hoje, neste momento, como Ele disse para Josué, hoje eu removi a humilhação do Egito sobre vocês, hoje Ele quer remover essa humilhação que você está vivendo, que você está passando. Quantas pessoas que trabalham, mas não para si mesmo? Trabalha pelas dívidas. Ele se esforça, ele produz, ele tenta, ele dedica, mas ele não vê resultado nenhum do seu trabalho. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás e te irá bem. E no determinado momento ele fala assim: o trabalho das suas mãos ele verá. É isso que Deus quer para a gente, queridos. Muitas pessoas até que estão seguindo a Cristo, às vezes estão vivendo dessa forma, não conseguem desfrutar do seu trabalho, do seu esforço. Hoje Deus quer tratar contigo, hoje Deus quer operar na sua vida e remover a humilhação do Egito de sobre você. Amém? Ah, mas há uma coisa aqui. Nessa passagem, do Egito para a terra prometida, há um momento, a um lugar chamado deserto. E quando a gente fala de deserto, as pessoas já começam a dizer misericórdia. Deserto, as pessoas já falam de sofrimento, as pessoas já falam de problemas. Deserto, as pessoas já falam assim: ah, é aquele lugar onde tudo é perdido. Não, 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 esquece. O pior lugar para você estar é no Egito. O pior lugar para você estar é no Egito. Agora, no deserto, você pode estar no deserto. Porque se Deus estiver com você no deserto, você passa pelo deserto.
E o deserto vai produzir bem para você. O deserto vai fazer bem para você. O deserto vai te elevar. O deserto vai te fazer amadurecer. O deserto vai te ensinar. O deserto vai te fazer crescer. O deserto vai te ensinar lições que você jamais aprenderia no Egito, que jamais você aprenderia, mesmo estando em tempos e lugares muito bons e muito tranquilos. O deserto nos ensina isso. Deus fez com esse povo que eles passassem pelo deserto. E no deserto, a Bíblia diz que eles foram purificados. No deserto, eles tiveram a sua mente iluminada. No deserto, a sua fé foi fortalecida em Deus. No deserto, eles aprenderam a confiar e viver na dependência de Deus. E enquanto eles estavam no deserto, Deus atuou na vida deles. Milagrosamente, todos os dias, Deus provia alimento para eles. Milagrosamente, todos os dias, nas noites frias e terríveis do deserto, Deus provia uma nuvem, uma coluna de fogo, que aquecia-os e que clareava o seu caminho. Todos os dias, milagrosamente, no calor escaldante do deserto, Deus provia uma nuvem que trazia serenidade, que trazia um alívio para o calor do deserto para eles. A roupa dos seus corpos crescia junto com eles. O sapato dos seus pés não se gastavam. Eles foram milagrosamente cuidados por Deus. Enquanto eles estiveram no deserto, eles nunca plantaram nada, mas sempre tiveram alimento. Enquanto eles estiveram no deserto, eles não cuidaram e não fizeram rebanhos, mas Deus milagrosamente cuidava deles. Durante o tempo de deserto, Deus esteve cuidando deles. Mas olha o que acontece, queridos. Esse texto bíblico que nós lemos, fala que quando eles chegaram nesse lugar, que eles estavam já no deserto. Versículo 9, vou ler novamente. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Versículo 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigos tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Ei, eu não sei se você entendeu o que é que essa palavra quer dizer aqui. Enquanto eles estavam no deserto, eles precisaram viver na esfera dos milagres. Todos os dias, eles dependiam de milagre. Eles estavam no Egito, onde tudo que eles plantavam não era deles. Tudo que eles produziam, eles não podiam se deleitar. Eles vão para o deserto, onde eles não podem produzir. Onde eles não podem plantar, não tinha como. Mas Deus os sustenta. Mas agora, eles chegam no lugar que Deus escolheu para eles. E quando eles estão ali, naquele primeiro ano, eles já começam a plantar. E eles já começam a comer do fruto da terra. Muitas pessoas não veem isso como milagre. Acham que milagre era só o maná que caía do céu. Acham que milagre era só a provisão extraordinária que vinha sobre eles. Não entende que o que estava acontecendo com eles ali era milagre. Alguém que tinha uma mentalidade escrava, agora planta e colhe pela primeira vez o fruto do seu trabalho. Pela primeira vez, eles plantaram uma árvore, plantaram lá o trigo. E quando o trigo floresceu, eles colheram o trigo, pegaram aquele trigo e fizeram os pães, e foi para eles comerem. Porque não era para eles comerem lá no Egito. Pela primeira vez, começam a cuidar do gado. E o gado começa a se multiplicar. E quem come a carne do gado são eles. Pela primeira vez, eles plantam uma árvore frutífera, e eles podem ir lá, as crianças podem ir, eu vou usar a linguagem da nossa terra aqui. Imagina que eles plantam um pé de laranja, e lá aquela laranja bonita, e eles vão lá, as crianças vão apanhar a laranja, e pegam um canivetinho, e descasca a laranja, e chupa a laranja, escorre tudo aqui assim. Eles plantam uma mangueira, não sei quanto tempo demora uma mangueira para produzir, mas eles plantaram uma mangueira, e agora a molecada sobe na mangueira, ou eles tacam pedra e derrubam a manga, e eles chupam a manga, aquela coisa boa, gostosa, os fiapos vieram no dente,
Ah, que coisa boa! O que eles plantaram, agora eles estão desfrutando. Eles constroem as casas deles e moram nas casas deles. Porque lá no Egito, eles faziam palácios, eles faziam construções enormes, mas eles não moravam lá. Eles edificavam casas, mas não moravam nas casas. Agora, eles estão na terra que Deus prometeu para eles, e lá eles constroem as casas e moram na casa onde eles estão construindo, as casas que eles estão construindo. Deus está dizendo assim: eu removi a humilhação de vocês. Vocês vão desfrutar agora do fruto do trabalho de vocês. Vocês vão viver, e vocês vão perceber, e vou desfrutar do fruto dessa terra. Ei, vou dizer uma coisa para você. Muita gente aprendeu errado, querido. E acha que a melhor coisa que pode acontecer na vida deles são os milagres. Muitas pessoas estão buscando milagre. Eu quero um milagre, eu quero um milagre. Esse é o ano do milagre, quero que aconteça o milagre. Só tem razão um milagre na nossa vida quando nós estamos no deserto. Você precisa de um milagre de cura se você está doente. Mas se você não está doente, você não precisa de um milagre de cura. Ou precisa? Não, ora, Deus, um milagre na minha vida. O que é de milagre? Cura. O que você tem? Não tem nada. Mas vai que eu vou ter um dia. Já a hora. Cura divina é no deserto. Saúde divina é na terra prometida. Provisão milagrosa é do deserto. Prosperidade na terra prometida. Ei, pastor vai pregar prosperidade agora. Ué, Deus é o Deus de prosperidade. Eu não vou te pregar prosperidade falsa. Que você vai ficar rico, milionário, que você vai não sei o quê. Pode acontecer, amém, se acontecer com você. Mas nem todos vão ficar ricos, milionários. Aliás, a Bíblia ensina assim: se você tiver o suficiente para comer e para vestir e viver dignamente, satisfaça com isso e seja feliz. Porque muitos, pelo amor ao dinheiro, caíram em muitos males e afligiram as suas próprias almas. Prosperidade, querido, é você poder desfrutar do fruto do seu trabalho, seja pouco ou muito. Tem gente que tem muito e não desfruta do fruto do trabalho dele. Tem gente que tem muito, tem uma boa casa, mas ele não tem alegria de viver dentro da casa. Tem gente que tem muito, tem um excelente carro, mas tem medo de andar com o carro. Tem gente que tem muito, mas não vive. Prosperidade é você ter paz. Prosperidade é você viver dignamente. Prosperidade é você viver fora do sistema de endividamento que existe nesse mundo consumista. Essa é a prosperidade que Deus tem para a gente. Ah, pastor, eu acho que prosperidade é assim, eu ser muito rico, muito rico, muito rico, não precisar trabalhar mais. Não, aí é preguiça. Prosperidade é que mesmo que você precise trabalhar de manhã até de noite, querido, mas pelo menos o seu esforço você vê recompensado. Você pode levar um alimento para dentro da sua casa. Você pode ter um momento de alegria com a sua família. Você pode ter paz dentro do seu lar. Você pode nem que for comer um pão com ovo, mas você pode um dia reunir seus filhos em volta da sua mesa e falar assim: vamos desfrutar do momento de alegria aqui, vamos. Aí você frita aquele ovinho com umas fatias de tomate e corta o pão e passa a maionese e põe no meio. A minha preferência é que ele esteja um pouquinho mole ainda, a ponto de você estourar ele lá dentro. É a minha preferência, cada um tem a sua. E você faz um suco, e com toda a família, você conta histórias engraçadas, você dá risada. Vocês estão juntos, você tem alegria, você tem paz. Você fala assim: filho, isso aqui, fruto do meu trabalho. É um pãozinho com ovo. Nós não temos como comprar aquele lanche caro que o pessoal vai comer lá, e que às vezes, querido, é muito inferior ao seu lá dentro da sua casa. Mas você faz isso com paz no coração. Gilgal é isso. É você plantar e colher. Gilgal é romper em fé. Vou plantar e colher.
e viver cada dia rompendo em fé. A provisão sobrenatural do deserto. E Gilgal, a prosperidade. Toda a produção seria deles. Eles viveriam dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eles viviam não fazendo a vontade deles lá no Egito, fazendo a vontade dos seus opressores. Mas agora, na terra prometida, eles vivem a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não é opressora. Muita gente talvez ensinou errado, que Deus é um Deus carrasco, duro, que vive com um rei na mão, e com um garfão daquele de 3 assim. E qualquer coisa errada que você fizer, Ele vai te botar numa cama de espinho, Ele vai te ferir, Ele vai te aleijar, Ele vai quebrar as suas pernas. Não. Deus é o Deus que nos ama, que tem prazer na nossa alegria. E que até quando Ele nos disciplina, é porque Ele tem um amor muito grande por nós. E aí, Ele quer que a gente viva a sua vontade. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós somos felizes, nós vivemos alegremente, nós temos prazer, nós temos alegria. Por fim, eles comeram as novidades da terra. Eles comeram coisas que eles nunca tinham comido. Eles desfrutaram de algumas coisas que nem a turma do Egito que os oprimia tinha. Mesmo uma nação poderosa como o Egito tinha. Eles desfrutam e eles participam das novidades, coisas novas, coisas diferentes. Ei, talvez você pense hoje que ser abençoado é ter algumas coisas como isso, por exemplo, riqueza. Talvez você pense que ser abençoado é você poder se divertir todo momento. Talvez você pense que ser abençoado é você nunca ter problema na sua vida. Talvez você pense que ser abençoado é as coisas dar tudo certo, tudo viver encaixadinho na sua vida. Talvez você pense que ser abençoado é todo ano, 2 vezes por ano, você tirar 15 dias e viajar para o exterior. Talvez você pense tudo isso. Talvez você pense que ser abençoado é você mandar num monte de gente, ter um monte de gente sobre a sua ordem. Talvez você pense que ser abençoado é ser famoso, estar na televisão, todo mundo conhecer o seu nome. Você pensa que ser abençoado é você ter um cargo importantíssimo em que as pessoas temem você, têm medo de você. Talvez você pense que tudo isso. Mas o sinal maior que eu vejo da bênção de Deus que eles desfrutam aqui em Gilgal é que eles desfrutam de coisas novas, de coisas que eles nunca viram. No Egito tinha coisas bonitas, o Egito era um império riquíssimo, tinha muitas coisas importantes lá, mas agora Deus revela a eles coisas novas, coisas diferentes, que eles jamais tinham percebido, que eles jamais tinham vivido, que eles jamais tinham desfrutado. Ei, sabe uma coisa? Deus tem para nossas vidas coisas novas. Deus tem para as nossas vidas coisas importantíssimas, coisas que talvez você nunca sonhou. A Bíblia diz aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que jamais chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas lindas para você, querido. Pastor, tipo o quê? Tipo, Deus tem dons e talentos para a sua vida. Deus tem presentes gloriosos. Deus tem uma capacitação na sua vida, a ponto de você poder ser uma bênção dentro da sua casa, dentro dos seus parentes, entre os seus amigos. Deus tem coisas novas, a ponto de você ser uma bênção no lugar aonde você estiver, de tal forma que as pessoas serão atraídas a você. As pessoas vão chegar para você e dizer assim: escuta, o que é que você tem? O que é que eu tenho? O quê? Você quer saber meu extrato, meu imposto de renda? Não. O que é que tem diferente em você? Ficar perto de você traz paz. Ficar perto de você, parece que é uma coisa, eu não sei, eu sinto uma alegria só de chegar perto. O que você tem, rapaz? Você está com pressa? Não, senta aí, vou te falar. Eu já fui oprimido, você não sabia? Eu já vivi em angústia de espírito, eu já fui escravo. Escravo? Mas peraí, que escravo? Você não imagina. Mas um dia, eu encontrei com Jesus, e Ele me libertou, Ele transformou minha vida, Ele mudou o meu caminho.
E isso que eu tenho dentro de mim chama paz. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que só Ele pode dar. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Se você quiser, Ele pode fazer isso com você também. Aliás, eu gostaria muito de dividir isso com você. São coisas novidades da terra. Ei, mas você não imagina isso, querido. Um tempo depois, essa pessoa que era oprimida, essa pessoa que via angústia de espírito, essa pessoa que via para o que ele trabalhava não era para ele vai estar junto com você, servindo a Deus. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. E você olha do lado e diz assim, eita. Se tem um momento que você poderá sentir orgulho, vai ser nesse momento. É só você lembrar depois que não foi você, foi a graça de Deus em você, está tudo certo. Coisas novas Deus tem para a sua vida. Essa paz, essa alegria, de mesmo na simplicidade, de mesmo nas pequenas coisas, de desfrutar e comemorar coisas às vezes que para muita gente é insignificante, mas quando você está na terra que Deus te deu, isso torna uma coisa muito grande, uma coisa muito gloriosa. Há um tempo atrás estávamos aqui no culto, na terça-feira, e um menino veio aqui que ele queria dar um testemunho. E ele chegou aqui e falou, vamos, estou muito feliz. Eu comprei minha casinha. A casinha dele, talvez para muitos, assim, não significa nada. Era aquele apartamentinho de 45 metros quadrados. Que na verdade ele tem que pagar em 25 anos. Vai dizer, é meu. Ah, pastor, mas isso era um testemunho para dar? Se você soubesse que aquele menino foi andarilho, viveu na rua, dormia em cima de um papelão, ali na estação, usando droga, estragando com a vida dele, e agora ele tem um trabalho, ele é padeiro, talvez ele já comeu o pão que ele fez, e aí ele casou, ele teve uma esposa, e quando você conversa com ele, qual que é o seu desejo? Eu quero ser missionário, eu quero ir para outro país, eu quero levar a palavra longe. Aí você valoriza um testemunho desse. Mas você acha que dar testemunho é aquela coisa gigante, aquela coisa... Novidade da terra. São as coisas novas. Você se alegra, às vezes com coisas, com detalhes que parecem ser muito pequenos, talvez insignificante para você, mas para quem já foi escravo, isso tem muito valor. Jesus, um dia, na sua jornada aqui na terra, ele passou num lugar onde tinham 10 homens leprosos. O leproso naquele contexto, ele não podia ficar na cidade. Não existia um lugar de tratamento. Eles tinham que se isolar. Eles tinham que viver fora da cidade. Um lugar triste, horrível, cheiro horrível. Pessoas que estavam em decomposição, ainda vivos. E Jesus passou por lá. E eles começaram a gritar, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus se aproximou deles. Mas ninguém podia se aproximar deles, mas Jesus podia. E Jesus se aproximou deles. E ele perguntou, o que vocês querem que eu faça por vocês, gente? Eles não pediram um hospital de leprosos. Eles não pediram pelo menos um minuto com a família deles. Eles disseram, nós queremos ficar limpos, nós queremos ser purificados. Aí Jesus falou assim, tá bom, faz o seguinte, vão e mostram-se para os sacerdotes. Mostrar para os sacerdotes, mas para mostrar para os sacerdotes a gente tem que estar curado, porque pelo rito da lei era isso, você era purificado, depois que você fosse purificado, sumisse toda aquela marca do corpo, você ia se apresentar para o sacerdote. O sacerdote dizia para você assim, vai embora, fica mais 21 dias, depois você volta, aí eu vou analisar, se realmente sumir tudo, aí eu vou te declarar limpo, você pode voltar para a sua casa. Mas Jesus falou para eles, vai e mostra para os sacerdotes. E eles foram andando pelo caminho, tudo leproso. E quando eles estão andando, eles começam a ser curados. Aí me permita aqui imaginar a cena. Eles estavam andando, de repente o outro olha para o outro e fala, rapaz, o seu nariz voltou, cara. Você está brincando. Oh, é mesmo? Sua orelha também. Rapaz, minha mão a minha pele está lisinha. Rapaz, eu não tinha percebido, olha aqui, meu peito era tudo... E eles começam a ficar felizes. Os 10 são curados. Os 10 são curados milagrosamente. Eu vou mostrar para os sacerdotes nada. 9 vão para a casa deles. Vão fazer um churrasco, comemorar, convida os amigos. 1 voltou.
Um voltou para encontrar com Jesus de novo. E o texto bíblico fala claramente que ele veio pelo caminho, gritando, saltando, gritando em alta voz e correndo. E ele veio, e ele se jogou aos pés de Jesus e o adorou. Às vezes você pensa assim, mas precisa disso? Precisa gritar? Precisa pular? Precisa fazer todo esse espetáculo? Quando eu pregava isso, que eu era mais novo, eu imitava o ex-leproso. Agora eu já não consigo mais. Será que precisa fazer tudo isso? Se você não sabe, se você acha que não, é porque talvez você nunca foi leproso. Mas quem passou por essa libertação, ele tem uma gratidão tão grande por Jesus que ele não está se importando. Eu imagino Jesus falando com aquelas pessoas tudo direitinho, tudo assim, Senhor, mas o rito diz que tem que ser assim, tem que cantar o hino, a posição de cantar é assim, de rezar é assim, e não sei o que. Daqui a pouco vem um como doido, gritando, pulando, gente, estou curado, e tal, fazendo um sky. Cara, você está doido? Não, sou o ex-leproso. E lança-se aos pés de Jesus, o adora, exalta o nome dele. Isso é fruto da terra. Isso são as novidades que Deus tem para a sua vida. Esse é o tempo de alegria, de bênção que Deus tem para o seu coração. E é isso que Ele quer que você desfrute nessa noite. E eu gostaria de orar por você. Mas eu quero que aonde você estiver, como um sinal de que você reconhece essa necessidade de um novo tempo na sua vida, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Que toda a igreja esteja agora num espírito de intercessão, de oração e de batalha. Aleluia. Glória a Deus. Quando você pensa em áreas da sua vida, talvez o Egito está dentro de você ainda. Talvez até mesmo o pecado, que você não consegue domínio sobre ele. Ele tem te dominado, tem te escravizado. Você ora, pede perdão, e no outro dia você está fazendo a mesma coisa. Isso tem te levado a uma situação de angústia e sofrimento. Mas o Senhor diz para você, hoje eu quero remover de sobre você toda a humilhação do Egito. Trazer um novo tempo para a sua vida, para o seu coração. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida libertação. Eu profetizo sobre a sua vida saúde divina. Profetizo sobre a sua vida um novo tempo de alegria. Eu profetizo sobre a sua vida que todo o seu esforço do seu trabalho, você vai passar a desfrutar dele. Você vai trabalhar para o seu deleite. Você vai trabalhar para honrar o teu Deus, para honrar e dignificar a sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor nesta noite remove de sobre você toda humilhação do Egito. Receba a alegria de Deus, a paz de Deus, o conforto de Deus, a direção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você é dele e ele é teu. Quero que você diga essa palavra agora aqui para que todo o inferno, todas as hostes infernais possam ouvir. A circuncisão estava dizendo assim: nós pertencemos a Deus. E a Páscoa estava dizendo: esse povo me pertence. Então você vai colocar a mão sobre o seu coração, vai bater nele assim, vai dizer assim, ó: eu pertenço ao meu Deus. Diga mais uma vez, com muita fé, com muita convicção. Aleluia. E Deus diz para você: você é meu povo, vocês são meu, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus que quero caminhar com vocês, quero andar com vocês, em todos os momentos, eu não vou deixar vocês, eu quero caminhar com você, em todos os momentos da sua vida, amém? Glória a Deus. Vem, 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 minha vida se revestirá do teu poder. Vem, 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 com ousadia vou mover no sobrenatural, vou mudar
Olá, foi um prazer ter a sua companhia nesta noite, você que esteve nos assistindo pela internet, esteve aqui presente no culto, foi um prazer ter a sua companhia. Nós vamos agora encerrar o nosso culto fazendo uma oração para te abençoar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, graças nós te damos por essa oportunidade. Eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida daqueles que estão nos assistindo pela TV, que nos assistem pela internet. Que a tua mão esteja abençoando a vida de cada um, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a vida do teu povo, Senhor. No amado nome do teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Até a próxima semana, nós aguardamos com você novamente.